a gente também vai avaliar o idoso, independente se eu vou fazer um questionário ou uma avaliação lá no laboratório de análise de imagem, a gente sempre precisa fazer uma anamnese. O que é isso, uma anamnese? É uma entrevista. Então, tem algum problema de saúde? Qual é a quantidade de medicamentos? Estudos mostram que se os idosos tomam mais de 6 medicamentos, né, de uso contínuo, ele está também em risco de desenvolver um episódio de queda. A gente pergunta se ele relatou queda, se teve problema, teve algum episódio de queda, e aí é importante a gente saber como que é essa queda. Na verdade, esse é um grande desafio, saber se esse episódio de queda é um episódio recorrente de um problema funcional, vamos dizer assim. Porque é muito comum o idoso chegar lá pra gente e falar assim, eu estava jogando vôlei na praia, e aí eu fui defender uma bola e eu caí. Eu estava correndo, né? Isso não é uma queda, né, do envelhecimento, de um problema de processamento, de integração das informações sensoriais, ou do problema locomotor, né? Então, isso ele estava jogando ali, ele se arriscou, né, para defender a bola, enfim, ali na atividade esportiva que ele estava fazendo. Então, isso não é uma queda que a gente pensa, né, é patológico. E, às vezes, a gente sempre discute isso, né, mas como eu posso saber se esse idoso é um idoso caidor ou não? A gente sempre tem que fazer esse histórico de queda, perguntar como que foi a queda, então, como que aconteceu, qual foi o período do dia, qual era o sapato que estava usando, se comeu aquele dia. Então, são várias circunstâncias que nós analisamos para realmente saber, olha, esse idoso, pelo relato que ele deu aqui para a gente, ele realmente teve um histórico de queda que é um problema do equilíbrio, um problema de uma perda na funcionalidade. A gente precisa avaliar isso, né? Se está associada com outras alterações. E aí a gente sempre faz uma bateria, que eu vou mostrar para vocês, o MiniBest, para saber se ele tem problema de equilíbrio. E esses idosos que a gente percebe que tem alteração, a gente faz uma correlação com aquela bateria de teste de equilíbrio dinâmico. Então, quer dizer, se o idoso tem um histórico de queda, quer dizer que ele vai apresentar uma pontuação inferior naquela escala. Então, a gente vê a diferença entre o idoso que teve queda e o idoso que não teve queda. Então, a gente consegue identificar alguma alteração nessas baterias de teste que eu vou mostrar. Se a gente não vê muita diferença, né, se você fala assim, esse idoso caiu, mas você também não avalia a circunstância da queda, como que foi isso, foi um problema recorrente do equilíbrio, isso também não está associado a um problema patológico de equilíbrio e de mobilidade, tá? Então, é sempre importante fazer essa anamnese para saber o que aconteceu e associar as baterias motoras. Um outro problema muito comum que acontece quando o idoso tem queda, ele desenvolve um episódio de medo de queda. Ele fica com medo de cair novamente. E aí isso é pior ainda, porque aí ele não sai de casa, ele não faz as atividades diárias, porque geralmente um episódio de queda é traumático, eles se machucam, às vezes vão para o hospital, tem fratura, né? E várias vezes, quando eu ligava para eles, o idoso não saía de casa. Então, eu ia lá buscar ele, trazer para o laboratório, avaliava. Então, isso é algo muito comum. Então, a gente usa essa bateria chamada escala de eficiência de quedas, onde a gente avalia todas as atividades da vida diária do idoso. A gente pergunta para ele, por exemplo, se ele está nem um pouco preocupado, um pouco preocupado, ou muito preocupado, extremamente preocupado em limpar a casa. Então, assim, são 16 tarefas das atividades diárias, então tomar banho, ir às compras, subir e descer a escada, caminhar pela vizinhança, visitar um amigo, um parente. Então, os idosos que não têm histórico de quedas, eles não estão nem um pouco preocupados, às vezes um pouco preocupados. Agora, os idosos que têm um histórico de queda ou mais, eles estão muito preocupados ou extremamente preocupados. O que isso indica medo, né? Então,
Isso é uma avaliação que a gente tem feito também agora, e ela é muito aceita na literatura, porque o idoso caiu, mas como que ele está agora? O que aconteceu depois? Ele está evitando fazer atividade diária? Então, aquilo que eu vou voltar lá, a minha fala inicial, isso é patológico, isso é um problema a ser investigado. Então, deixar essa reclusão é um problema. Então, medo de sair de casa é um problema, medo de fazer as atividades diárias é um problema, que isso vai afetar diretamente a qualidade de vida desse idoso.